Olá, pessoal. Aqui é a Cláudia, da Movimento Mirim. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito do desenvolvimento da percepção visual e da importância dessa percepção visual para o desenvolvimento motor. Então, vamos lá. Tem 4 elementos da percepção visual que são fundamentais para que esse movimento seja o mais refinado possível e que a gente tenha o maior controle possível sobre esse movimento. Então, o primeiro elemento que eu acho que é importante é a acuidade visual. Gente, quando a gente está falando de acuidade visual, a gente está se referindo ao nível de detalhamento com o qual a gente consegue enxergar as coisas, né? A gente sabe que ao longo do primeiro ano de vida, existe um rápido desenvolvimento dessa acuidade visual. O bebezinho pequeno, ele começa enxergando borrões, e aí aos pouquinhos ele vai ganhando foco aí nessa visão, né? Mas na verdade, a acuidade visual estática, quer dizer, a gente observar coisas com um nível de detalhamento extremamente aprofundado, que estejam paradas, é mais ou menos em torno de 10 anos, e a dinâmica, né, que a gente conseguir ver com muito detalhe objetos em movimento, é em torno de 11 a 12 anos. Então, vocês imaginem, por exemplo, uma criança que tem que observar, tem que organizar o corpo dela para antecipar uma bola que ela vai receber. Ou então ela precisa rebater uma bola. É fundamental que ela tenha essa acuidade visual dinâmica amadurecida. E isso só vai acontecer lá pelos 11, 12 anos. Então é importante que a gente entenda sobre esse amadurecimento da visão, para que a gente também entenda por que que alguns movimentos a criança apresenta mais dificuldade de realizar. Não é só uma questão do desenvolvimento do sistema nervoso e desse desenvolvimento, na verdade, de todo esse aparelho locomotor, mas sim um diálogo entre o desenvolvimento desse aparelho locomotor, dessa percepção sinestésica, né? Eu entender quais são os pedaços que compõem o meu corpo, com essa percepção visual. Bom, outro elemento da percepção visual que é fundamental para a realização de habilidades motoras é a percepção figura-fundo, que diz respeito à capacidade que a gente tem de separar um determinado objeto de todo o resto do cenário. Gente, se a gente não consegue fazer isso, imagina, por exemplo, você propondo para o seu aluno um salto sobre o banco. Então, ele vem correndo, ele apoia as duas mãos no banco e aí ele transporta o corpo dele para o outro lado do banco. Como fazer isso sem que haja uma percepção figura fundo desenvolvida? Não tem condição, porque ele não vai conseguir enxergar esse banco, né? Então, na verdade, a gente sabe que essa percepção figura fundo, até os 4 anos de idade, ela é muito imatura. E aí ela vai se desenvolvendo e mais ou menos na segunda infância, ela vai amadurecendo de tal forma que ao chegar na adolescência, isso já está mais consolidado. Vamos então conversar sobre o terceiro elemento da percepção visual, que é importante para o movimento, que diz respeito à percepção de profundidade, que assim é a avaliação que eu faço a respeito do quão longe ou quão perto as coisas estão em relação ao meu corpo. Também é muito imatura até os 4 anos de idade, também vai se desenvolvendo bastante na segunda infância e se consolidando na adolescência. Novamente, a criança precisa fazer esse julgamento a respeito da distância que as coisas estão do corpo dela para organizar esse corpo no espaço, para, por exemplo, se desvencilhar de um amigo no pega-pega. Dá tempo de eu organizar o meu corpo e fugir dele? Para onde eu preciso ir? Como é que eu organizo esse meu corpo no espaço para eu conseguir ter êxito nessa habilidade? E, finalmente, a última modalidade da percepção visual que eu queria passar para vocês é a coordenação visomotora, que é a capacidade que eu tenho de organizar o meu corpo para interceptar objetos que estejam em movimento. A gente também sabe que é extremamente imatura essa coordenação visomotora na primeira infância, aí ao longo aí da segunda infância isso amadurece e se consolida no final da adolescência. Então percebam como existe uma relação muito dialógica entre esse amadurecimento da percepção visual e dos movimentos, como a gente depende da visão para realizar os nossos movimentos e como é importante a gente entender todo esse processo para entender o que está acontecendo com o corpo do nosso aluno, porque que eventualmente ele não responde algumas tarefas que a gente está propondo para eles. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Vão mandando aqui para a gente dicas, sugestões, ideias que vocês gostariam que a gente desenvolvesse aqui nesse espaço. Compartilhem os vídeos e até o próximo vídeo.